paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Pai querido, na Tua presença, Pai, com meus irmãos, aqui no sítio missionário, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa a nossa aula, Pai, nosso estudo, Pai, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia para me emprestar? Ali, ó, essa aqui, ó, eu não consigo ler essa aqui, eu não consigo enxergar essa aqui. Ah, não, tá ótimo. Vou acompanhar aqui. Obrigada. Reino de Deus. Vamos abrir em Mateus, capítulo 13, verso de número 33. 33. Lê pra gente o versículo 33. Lê só o 33. A palavra do fermento disse-lhe outras parábolas. O reino dos céus semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Até aí. Então, Jesus, ele está proferindo uma parábola, dizendo que o reino do céu é semelhante, ou seja, né, é igual ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Fermento com a farinha se faz o pão, né? A massa, você usa a farinha e coloca o fermento ali. Você vai mexendo. Da liga. Levedado é ligado, né? Misturado, né? Amassado. Vai amassando ali até que tudo se junta. Mas o fermento aqui está falando a respeito do reino dos céus, que é uma coisa boa, né? O reino do céu é maravilhoso, onde Jesus, o Cristo, é quem reina. Ele é o nosso rei, o rei dos reis. E nós temos que estar dentro do reino. Nós temos que fazer parte desse reino. O reino do céu, ele é muito grande. Ele é muito grande. Mas ele tem um limite. Ele tem vamos se dizer, um muro, né? Onde se diz, ó, aqui é o limite do reino. E qual que é o limite do reino? É desobediência. Adão estava no reino. Adão estava no Éden, cuidando de tudo, vivendo aquela vida onde Deus disse para ele cuidar do reino, né, da terra. Só que a partir do momento que ele desobedece, Deus coloca ele para fora do reino. Expulsa ele daquele reino. Então, o reino dos céus é o domínio, né, de Deus. É o poder de Deus. A Bíblia diz que o reino também está dentro de nós. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo,
Mas o fermento, alguém já ouviu falar sobre o fermento na Bíblia? Uma característica do fermento? Não? Primeira carta aos Coríntios, Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Primeira carta aos Coríntios. 5. Deixa eu ver o versículo aqui, meu amado. Versículo 6, versículo 7, versículo 8. Pode ler até o versículo 10, do 6 ao 10. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento, levada a massa toda, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ramos da sinceridade e verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associaseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Amém. E aí? Então aqui, Paulo está instruindo para que eles se limpassem do fermento velho, né? Ou seja, do pecado. A Bíblia diz para nós tomar cuidado, né, com o fermento dos fariseus. Então, o fermento na Bíblia ele se associa ao pecado, né? Aquele que é devasso, aquele que tem malícia, aquele que se prostitui, aquele que rouba. Então, não é uma coisa boa, não é verdade? Então, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 9, diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouquinho do fermento, um pouquinho daquilo que não presta, vamos dizer assim, né, para a gente entender, ele vai levedar, ele vai se misturar, vai fazer crescer, e aí é o que nós já sabemos, né? Um abismo leva a outro abismo. Então, no geral, a Bíblia, ela ensina que o fermento não é uma coisa boa. Mas aqui nessa parábola, Mateus 13, 33, está dizendo que o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, coloca em 3 medidas de farinha e mistura até que tudo seja levedado. Então, nesse caso aqui, o fermento é o crescimento do reino, uma coisa boa. E quem que é essa mulher? Quem é essa mulher que mistura essas 3 medidas de farinha com o fermento? Nós vamos descobrir, nós vamos ver quem que é. Aqui Jesus está dizendo dessa maneira porque ele está proferindo uma parábola. Então ele está usando uma história real que
aconteceu, nós vamos ver, para dizer qual é a semelhança do reino de Deus. O reino de Deus, ele cresce. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, ele adentra a esse reino. O reino aumenta. Mas por que Jesus ele fala em parábola? Interessante. Alguém sabe dizer? Por que Jesus ele falava em parábola? Não sei se nós já falamos sobre isso. Já? Não, Alguém tem alguma ideia? Acha alguma coisa? acho que sim, ele é muito inteligente, porque ele fala aqui com código, né? Uma parábola, ele usa uma história. Igual ele fala assim, é você que diz, né, na tentação dele. Você diz, não eu digo. Ele tá usando uma história paralela para aplicar para aquela situação. Né? A parábola pode ser uma história fictícia também. Uma história que não existiu. Né? Para proferir uma verdade. Usa uma história para ensinar uma verdade. E nesse caso aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Essa história é real. Essa mulher, ela existiu. Salmo 78, versículo 2. Salmo 78. 28. Versículo. Salmo não tem versículo, tá, irmãos? A gente costuma, né, falar assim, mas salmo é um cântico. Salmo é a harpa que os judeus tinham. Eles louvavam a Deus com salmos. Quando eles iam para Jerusalém, eles iam louvando, cantando. Eles cantavam os salmos. Salmos são poesias, são hinos. Então, o correto dizer é Salmo 78 e o verso 2, né? 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que faz. Que Amém. Até aí. Aqui. Então aqui o salmista, Asaf, ele está dizendo: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Então ele está profetizando que Jesus, o Cristo, ele iria falar em parábolas. Eu vou ler o versículo 34 aqui do capítulo 13, onde a gente está. Diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Que profeta? Asaf. Asaf, esse profeta aqui, né? Asaf foi um profeta, olha que interessante, né? Muitos conhecem Asaf como o regente do coral, né? No templo tinha um coral, lá em Crônicas, 1 Crônicas 25, agora eu não estou lembrando assim com certeza, mas diz que
Asaf foi o regente, né? Tinha um coral, o grupo, né, de louvor do templo. Só para a inauguração do templo, quando o templo vai ser inaugurado, eles ensaiam 10 anos. Eles jejuam todos os dias e ensaiam para apresentar um louvor perfeito ao Senhor, né? Muitas vezes a gente fala, eu não sei, eu vou louvar aqui, mas o Senhor recebe, né? Assim meio que de qualquer maneira? Não, a gente tem que se dedicar, tem que se preparar. Eles jejuavam e ensaiavam para apresentar, né? Na inauguração do templo, apresentar aquele louvor, imagina quantas vozes, né? Milhares de pessoas louvando. E Asaf também é uma curiosidade, né? Porque esse versículo aqui, ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então nós sabemos que Asaf também era um profeta. Que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Quem que disse isso? No Salmo 78, 2. Foi Asaf. Então, uma profecia. E por que também, né? Além de se cumprir as profecias, por que Jesus falava em parábola? Vamos ver no capítulo 13 mesmo de Mateus. Versículo 10 até o versículo 14. 10. No capítulo que a gente está mesmo, capítulo 13 de Mateus, do versículo 10 até o versículo 14. Pode ler? Pode. E acercando-se deles, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Aí, ó. Outra profecia se cumprindo aí, né? Jesus falava em parábolas para que se cumprisse as profecias do profeta. Não fala o nome do profeta, mas nós sabemos que é Asaf, porque o versículo citado é Salmo 78. Aqui, os discípulos, após Jesus falar a parábola do semeador, no caso aqui, os discípulos, eles se acercaram, né? Acercando-se de Jesus. Os discípulos perguntam, né? Ou seja, depois que Jesus prega a palavra, depois que Jesus ele dá o ensino da palavra, os discípulos ficam junto com ele. Os discípulos cercam Jesus ali. Eu creio que não foi só os 12, mas tinha mais alguns que se interessaram em saber. O resto da multidão foi embora. Jesus pregou, a multidão foi embora. Mas aqui diz que uns discípulos ficaram ali e questionaram Jesus: por que o Senhor fala por parábola? E Jesus responde. Jesus fala: ó, para vocês eu vou explicar. Para vocês é dado conhecer os mistérios. Para vocês
eu vou revelar. Mas, para eles quem? Aqueles que foram embora, não será dado, não será revelado. Ou seja, o mistério da palavra de Deus, ele só dá um entendimento da palavra para aqueles que ficam, para aqueles que permanecem. Aqueles que vêm, ouvem, acabou e vai embora, não medita, né? Não busca a entender. Para aqueles, eles não vão entender, eles vão embora, não vão sentir nada. Né? Igual no culto, nós temos o exemplo do culto. A pessoa está no culto, mas está ligada lá fora, no que vai fazer, onde vai, no programação da televisão que vai passar, preocupado, querendo ir embora. Não está ali no culto. Agora, para aqueles que ficam, para aqueles que estão perto de Jesus, que querem, é dado a revelação, é dado a cura. A cura também, vocês sabiam? Mateus capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus, ele pregava, ensinava e curava. Jesus, ele ia pregando, ensinando e curando. Imagina Jesus pregando. Jesus aqui com a oportunidade a pregar para nós hoje. 5, 6 horas de palavra. Né? Nós sabemos disso pelo Sermão do Monte, pelas outras vezes que Jesus pregou. A pregação de Jesus não era 40 minutos, meia horinha, igual a gente faz. Então Jesus, ele ia ter oportunidade aqui, ele ia começar a pregar aqui, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 9 horas. Depois, ele ia ensinar. O ensinamento de Jesus. O nosso ensinamento aqui é curto, né? Mas imagina Jesus ensinando. Que maravilha, Jesus aqui ensinando a gente, o próprio Jesus. 3, 4 horas aí de ensino. E depois, no final, depois que Jesus pregava, depois que ele ensinava, ele curava. Curava quem? Ele curava todos que estavam ali. A Bíblia fala que Jesus, ele curava todos. Cegos, surdo, paralítico. Então, para receber a cura, primeiro é necessário nós aprender, nós ouvir a palavra. Né? A cura de Jesus era no final do culto, era no finalzinho. Por quê? Era só para aqueles que ficavam, só para aqueles que queriam. Tá entendendo? A cura era para aqueles que permaneciam, para aqueles que permanecem. Quem permanece recebe. Agora, quem vai embora, não vai entender nada, vai entrar e sair do mesmo jeito. No versículo 12, que é interessante. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, será tirado. Se ele não tem, o que ele tem? Nada. Não, ele tem. Jesus, ele dá. Jesus, ele dá pelo menos um talento. Pelo menos um talento, né? Nós temos. A uns ele dá mais, dá 10, dá 5. Mas pelo menos um. Pode deixar. Pelo menos um nós temos. Então, aquele que tem abundância, aquele que busca, aquele que fica, aquele que permanece, aquele que tem. Por quê?
Porque ficou, não saiu da presença, ele ficou, ele tem bastante. Jesus vai arrancar daquele que não tem nada, ou seja, só tem um pouco, e vai dar porque tem muito. Porque as coisas de Deus é preciosa, as coisas de Deus é valorosa. Nós temos que dar valor, nós temos que multiplicar. Porque um dia, o rei que deixou os talentos, né, ele vai voltar. Ele vai cobrar. Nós vamos ter que prestar conta daquilo que ele deixou nas nossas mãos. O versículo 13. Por isso, Jesus dizendo, por isso eu falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem. Nem compreendem. Aqueles que estão longe. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Aonde que está escrito esta fala aqui, né? Lá em Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 9. Vamos ler? Isaías 6, 9. Versículo 9. Olha. Pode. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouve, e não entendais. Veja, mas não percebais. Torna sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Até aí. Então, olha aqui, meus irmãos. Você leu o versículo 9, 9. 9 e 10. o 9 e o 10, né? Maravilha, isso mesmo. Olha quanta coisa a gente está falando só no título, né? Porque o título é a parábola do fermento. Né? Uma palavrinha da Bíblia já dá para nós ter um estudo. Né? Um versículo, uma palavrinha só, a parábola, a gente está entendendo. Por que Jesus falava por parábola? Isaías 6, o versículo 8, diz que Isaías, ele ouve a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um texto conhecido, né? Nas pregações, principalmente em culto de missão, né? Envia-me a mim. Isaías 6 e 8. Porém, aqui, Isaías, ele ouve a voz do Senhor, ele ouve a voz de Deus, Jeová, Yahvé. Deus, ele diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aqui é a divindade conversando. Ou seja, Jeová, o Cristo e o Espírito Santo. Deus está falando ali, ó, uma reunião. Olha que lindo. Isaías ouve a voz do Cristo, né? Porque a resposta, envia-me a mim, foi o Cristo que disse. Não foi Isaías.
Não era Isaías que estava dizendo, envia-me a mim. Foi ele que disse, mas essa voz é a voz do Cristo. O Cristo, Jesus, falou na boca de Isaías. Isso daí também fala onde Isaías mesmo? Isaías 6, versículo 8. Isaías, 700 anos, né? 700 e poucos anos antes de Cristo, ele já ouviu a voz do nosso Senhor Jesus. Ele profetizou ali, ele proferiu com a sua boca a resposta de Cristo para o Deus Pai. Deus estava ali. E quem há de ir por nós? Alguém tem que ir. O Espírito Santo. E o Cristo diz, eu vou. Envia-me a mim. E ele veio, Filipenses capítulo 2, lê pra gente, Filipenses 2, versículo 6 até o 8. Filipenses, Capítulo 2, do 6 ao 8. Pode ver? Pode? 6 a 8. É. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de Deus, tomando a forma de Deus, a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 6 a 8. Então, aí está falando de Jesus, sendo igual a Deus, sendo Deus. Ele veio em forma de homem, em forma de servo. Ele despiu a sua glória, né? Ele tirou a sua glória. O que é a glória de Jesus, do Cristo, né? No caso, o Cristo. Jesus é o nome ao corpo preparado para o Cristo habitar, né? Tabernacular aqui na terra. Hebreus 10:5 diz que Deus, ele preparou esse corpo para que o Cristo viesse, né? Então, ele veio em forma de servo, em forma de homem, despiu da sua glória, ele despiu da onisciência, da onipotência, da onipresença. Ele falou, não, eu vou igual o Maranhão. Eu vou igual o irmão lá, o Ricardo. Ele veio em forma de homem, como nós. Passou por aflições, né? Mas em tudo que ele passou, ele não pecou. Sem pecado. Ele cuidou do corpo que Deus preparou para ele. Ele usou bem aquele corpo, né? Por que do coisa envia-me a mim? Por causa ele está falando do caso envia-me a mim no corpo de. Alguém precisava vir em forma de homem. Porque a palavra envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia-me, manda a mim, manda eu. Um linguajar. Manda eu, envia-me, pode me enviar. Porque o que está pensando é me envia a mim, né? Me envia a pessoas que nem eu, né? No caso, né? Dá para entender, né? Me envia-me a mim. Ou seja, traz as pessoas a mim? Você tá dizendo? Não, o que eu entendi disso daí é porque envia-me a mim. Envia-me a pessoas que nem eu, no caso do corpo de Jesus. No caso do ser humano, carne, né? Isso, só que esta palavra, esta reunião, vamos dizer, estava acontecendo na eternidade, no céu. O Cristo não tinha encarnado ainda. A divindade conversando. O Deus, o Espírito Santo e Cristo, né? Para a gente entender. Yahvé, Espírito Santo e o Cristo. Envia. Deus enviou o Cristo. Cristo é Salvador, o Messias. O Cristo foi enviado no ventre de Maria.
E ele tabernaculou, ele encarnou naquele bebê, que é Jesus. Naquele corpo que Deus preparou para ele vir. Porque como que ele viria aqui na Terra? Se ele é luz, ele é espírito, ele precisava de um corpo. Então, Deus preparou esse corpo e o Espírito Santo foi quem moldou esse corpo, foi quem formou esse corpo, né? Foi quem foi fortalecendo, alimentando, dando crescimento dentro do ventre de Maria. Está lá em Zacarias 3:9. Vamos ver Zacarias 3:9? Zacarias. Não está desenhando. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num dia. Uma profecia ao corpo de Jesus, né? Que o Cristo habitou nesse corpo. Essa pedra fala do Cristo. A pedra é Jesus, né? Aí está dizendo, eu esculpirei. Eu vou dar o formato, eu vou fazer o narizinho, a boquinha, o bracinho. Eu vou esculpir essa pedra. Irmão, entendeu? A divindade dá a resposta, o Cristo. Envia-me a mim. Só que como ele veio como um homem, né? Ele veio no corpo de Jesus para morrer por nós. João fala, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que veio para limpar todo o pecado. Ele foi, Hebreus diz que ele foi mais excelente que Moisés, porque além dele fazer o sacrifício, ele é o sumo sacerdote. Além, né? Porque temos um sumo sacerdote. Hebreus 4, versículo 14, se eu não estiver enganado. Né? Ele é o sumo sacerdote. Ele fez o sacrifício. E ele mesmo foi o sacrifício. Ele se entregou por nós. Para que nós venhamos ter vida. Porque nós estávamos condenados à morte pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas ele cravou na cruz a cédula, né? A dívida que nós tínhamos. Colossenses 2:14, se eu não me engano. Ele cravou aquela dívida, aquela promissória que a gente devia, né? Aquela conta que a gente nunca ia conseguir pagar. Porque foi pago com preço de sangue. Isaías 52:3, nós fomos vendidos por nada. Adão nos vendeu pela desobediência. Mas também seremos comprados sem dinheiro. Pedro vai dizer, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Efésios 1:7 também. Ele veio para nos comprar com seu sangue. Uma pergunta, nós é descendente de Adão e Eva? Não. Não, Claro. Com certeza. Uns dizem que é do macaco, né? Mas não. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Com certeza. Descendente de Adão e Eva, semelhante a Deus. Não é? Eles falam? Não. No programa a gente falou sobre isso, hein? Vocês vão assiste o programa depois, eu vou deixar isso como uma lição. Eu vou mandar o link. Qual o programa? Eu vou mandar o link do programa da NTV.
Nosso programa é sexta-feira, em São José dos Campos, na TV Shalom. É ao vivo, Horário? 10h30 às 11h30. Mas tem um link do Pelo programa que YouTube e vocês Facebook. podem assistir no YouTube, aqui no horário do período de vocês. É transmitido no Facebook também. Pelo Facebook também. Eu vou mandar para vocês assistirem esse programa, que tem a resposta. Né? Por que somos criados à imagem, segundo a semelhança de Deus? Né? É Gênesis 1, 26, 27. Eu vou mandar depois o link para vocês assistirem. Então aqui nós vemos que é uma profecia do Cristo. Ele está dizendo: envia-me a mim. Então disse Deus, no versículo 9: vai e dize a este povo, ou seja, você vai dizer, né, o pai falando para o filho, que naquele momento não tinha como se diz, esse tratamento de pai, de filho, né? Era divindade. O Cristo, Yahvé, o Espírito Santo. Quando que o Cristo que passou a ser chamado de filho? Foi quando ele estava sendo gerado. Lá em Lucas capítulo 1, o anjo conversa com Maria, né? O anjo está conversando com Maria. Naquele momento, ele vai ser gerado. O Espírito Santo está colocando ali aquela semente no ventre de Maria. Naquele momento passou a ter esse tratamento de pai e filho, né? Salmo capítulo 2, versículo 7, Atos 13, 33, Hebreus 1 e 5. Hoje te gerei. Hoje, pode ler se o irmão achar aí, ó. Qualquer um dos três, Salmo 2, 7. Salmos 2,7. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei, né? Quando? Quando ele estava sendo gerado no ventre de Maria, da mãe dele. Aí passou a ter esse tratamento, né? Pai e filho. Então aqui Deus está dizendo: vai e prega para o povo, ao versículo 9. É o que está escrito em Mateus 13. Ouvis de fato, e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Por que Deus está dizendo aqui? Porque naquele momento, Deus não queria que o povo recebesse a salvação. Naquele momento, não queria que o povo se salvasse. Deus está falando: prega para o povo. Mas eles não vão entender. Prega para eles da maneira que eles não percebam. Né? Fala, nossa, mas Deus faz acepção, né? De pessoa, não. Deuteronômio 1, capítulo 1, 17. Deuteronômio 1, 17. Deixa eu conferir aqui, irmão. Os irmãos conferem também, como eu vou falando aqui. Se eu estiver errado, me corrija. É isso mesmo, ó. Deuteronômio 1, 17. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Então Deus, ele não faz acepção de pessoa.
mas ele seleciona. Ele faz seleção de pessoas. Aqui, quem estava fazendo a acepção de Deus eram os homens. Por isso Deus fala, prega para eles não entender. Por isso Jesus fala em parábolas, para que eles não entendessem. Por quê? Mateus 13, versículo 15, dá a resposta. Porque o coração desse povo está endurecido. Lá em Isaías vai falar da gordura, engordurada, essa gordura é o pecado. O povo estava tanto no pecado que era eles mesmos que estavam se afastando de Deus. Isaías 59, né? O que nos afasta de Deus é o pecado, é a iniquidade. Então, Deus, quem estava fazendo a acepção ali eram as pessoas, eles não queriam Deus. Então não era Deus que estava rejeitando salvar eles estavam rejeitando ser salvo. Eles estavam rejeitando, o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, versículo 2, leia pra gente, irmão. Isaías 59, 2. 59:2. Olha aqui, Pode. dizendo no 9:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós para que vós não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e o vosso dedo de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam. Tá bom, mano. Tá bom? Tá bom. Pra gente entender, né, que o que nos faz separação de Deus é o nosso pecado, que nos deixa longe dele, que nos afasta dele. Então, e aonde está que ele seleciona, né? Eu falei isso, né? João 17, João 17. versículo 9. 9. Olha aqui. Pode ler pra gente, por favor. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste forte, porque são teus. Até aí. Então Jesus orando pelos discípulos, Jesus está dizendo, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Ou seja, eu rogo por estes que o Senhor me desse, esses que estão perto de mim, esses que me agradam, que fazem a minha vontade. Né? Jesus aqui, ele está fazendo uma seleção. Deus, ele não faz acepção. Então, Jesus falava por parábolas, só para que quem estava perto entendesse. Né? Interessante. Hoje, eu venho aqui pregar, os irmãos, os pastores vêm aqui pregar, a gente, né, os pregadores no modo geral, a gente faz de tudo para que quem está ouvindo entenda. A gente faz de tudo para quem ouve venha entender e venha se converter. A graça, né, de Jesus permite isso na nossa vida. Mas Jesus, ele falava por parábolas para que o povo não entendesse. Essa parábola do fermento, essa mulher,
Vamos ver quem é essa mulher? Gênesis 18, versículo 6. 18. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Abraão, quando recebeu a visita, né, daqueles 3 homens, deixa eu acompanhar aqui com os irmãos. Gênesis 18. Qual foi o versículo que eu falei mesmo? 6. Abraão recebe anjos, né? Aqueles 3 homens que aparecem para Abraão são anjos. E Abraão, ele apressou e foi falar com quem? Com Sara, na tenda. Ele disse para Sara, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos, né? Pão. Abraão pediu para Sara preparar ali para eles. Correu Abraão até as vacas, tomou uma vitela para ser preparado também, tomou manteiga, leite, e a vitela e tudo que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Então, nós sabemos que essa mulher que pega 3 medidas de farinha e amassa ali, né? Para fazer os pães, os bolos, é Sara. Mateus 13. E esse pão de Gênesis 18, versículo 6, são as nações. São as nações. E o pão de Israel? Isaías 63, versículo 10. 3:10. Ou melhor, meus queridos. Esse primeiro pão, né, são 3 pães. 3 pães, 3 medidas, né? Que ela preparou. O primeiro pão é as nações. O segundo pão é Israel. Primeiro veio as nações. Deus cria o homem se multiplica. Depois, Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 e 2. Deus, ele elege, né? Israel é eleito. Eleito é escolhido. Deus escolhe Israel para ser o seu povo. Israel é o segundo pão. E o terceiro pão é a igreja. Primeiro pão, segundo pão, terceiro pão. 3 medidas de farinha, 3 pão. Sara foi quem amassou esses pães, né? Essa parábola, Jesus ele usou a história que aconteceu em Gênesis 18, versículo 6.
para proferir. É Isaías 63, é outra coisa, irmãos. Quando Noé solta a pomba 3 vezes, a primeira vez ela não volta, a segunda vez, né, para as nações ela não volta, a segunda vez ela não volta, significa Israel. Ou melhor, deixa eu puxar na memória aqui. A primeira vez, ela volta, irmão. Ela volta. Primeira vez, ela volta, certo? Segunda vez, ela volta. Por quê? Porque as nações a rejeitaram. Israel rejeitou. Agora que eu lembrei, Isaías 63, verso 10 e 11. Eles rejeitam o Espírito Santo. Aqui, Isaías 63, 10, 11, Israel rejeitou o Espírito Santo. A pomba voltou. Aqui, a pomba também voltou. Por quê? As nações rejeitaram o Espírito Santo. O pecado está lá em Gênesis 6:3. O pecado fez com que o Espírito Santo se afastasse dos homens, né? Por isso, a pomba, eu não sei desenhar uma pomba. A pomba, ela volta para a arca. Primeira vez que ele solta ela, né? Porque as nações rejeitaram. Segunda vez, ela volta, porque Israel rejeitou. Na terceira vez, ela não volta. Porque ela veio para a igreja. João 14, 16, 17. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 3. Seis, três. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão conto 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes. Até aí, irmão. Só o versículo 3, O Senhor disse, não, tem algumas traduções aí que está contenderá, né? Agirá, contenderá. Ou seja, o meu espírito não vai habitar, não vai estar mais. Porque aqui, o Espírito Santo, ele estava na terra. Nós vemos lá em Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre a face, né, das águas. Ele movia, né, sobre a face das águas. Pairava também, eu falei sem querer a palavra correta. Então, tinha o Espírito Santo com os homens, mas por causa do pecado, eles rejeitaram o Espírito Santo. As nações, Israel também, Isaías 63, 10, rejeita o Espírito Santo.
E Deus, ele fala, não vai ficar, não vai contender, né? Não vai agir o meu Espírito para sempre com o homem. Deus retira o Espírito Santo da terra. Ele tira. Só que Jesus em João capítulo 14, versículo 16, Jesus ele faz uma promessa. Olha aqui. Leu o 16 e o 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Amém. Olha a promessa maravilhosa que Jesus ele faz. Jesus, ele promete, eu rogarei ao Pai, eu vou pedir para o Pai, e ele vos dará outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Jesus ele está prometendo, quando eu chegar lá, eu vou pedir para o Pai enviar outro Consolador, o Espírito Santo, para que fiquem com vocês para sempre. Olha o que Jesus prometeu, né? Para que nós não ficássemos sozinhos. O Espírito Santo é Jesus, né? O Espírito Santo que está aqui, nós não podemos ver com nossos olhos, é Jesus no nosso meio, é Ele mesmo. Ele prometeu que não ia deixar nós sozinhos. Só que imagina quando Jesus chega, né? Isaías 63, do verso 1 ao verso 3, narra ali, né, a chegada no céu. Imagina quando Jesus chega lá e Deus, ele fala, meu filho, você viu o que você falou? Claro, claro. É claro, meu pai. Eu sei sim o que eu falei. Então, mas você não leu lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 3? Como é que você promete enviar o Espírito Santo para ficar para sempre com os homens? Você esqueceu o que está escrito lá em Gênesis 6:3? Eu creio que Jesus diz, não, claro que não, eu li sim, eu li Gênesis, eu li esse versículo. Então, como que você promete? Como que você promete enviar novamente o Espírito Santo para ficar para sempre com eles? Sendo que eu disse que eu iria tirar para sempre. Aí Jesus responde no versículo 17. Eu sei, meu pai, eu sei que o Senhor prometeu. Eu sei que o Senhor prometeu tirar o Espírito para sempre no meio dos homens. Mas eu não estou pedindo para o Senhor enviar o Espírito para todos, não. Versículo 17. O Espírito de verdade, que é o Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode receber. O mundo ele não pode receber, pai. Eu sei que ele não pode receber. O mundo não pode receber. Porque não vê e não conhece. Mas envia
o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo para o sítio missionário Leão de Judá. Envia o Espírito Santo para a minha igreja. Para a minha igreja. Porque a igreja, ela me conhece. A igreja recebeu a mim. Então, eu sei que o Senhor falou em Gênesis 6:3 que não ia enviar o Espírito Santo para os homens, mas não é para todo mundo que eu estou pedindo. Eu estou pedindo que o Senhor envia para a minha igreja, aleluia. Então hoje nós temos o Espírito Santo. Aquele que recebe Jesus, ele recebe o Espírito Santo para sempre. O mundo não pode receber, porque não conhece. E olha que tarefa nós temos, que responsabilidade nós temos, porque nós temos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, só que o mundo não pode receber, porque não conhece o Maranhão. Qual que é o nosso dever? Apresentar Jesus para o mundo. Nós temos o dever de apresentar Jesus para o mundo, para que eles possam conhecer também. E eles conhecendo, eles vão receber. Eles conhecendo, eles vão fazer parte da igreja. O terceiro pão, a igreja. A pomba, ela não volta para a arca, porque ela encontra lugar para pousar sobre nós, sobre as nossas vidas. E esses 3 pães aqui, irmão, eu lembrei de uma coisa agora, só para a gente finalizar. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 10. Deixa eu ver o versículo aqui, meu irmão. Primeiro Samuel vai falar, o capítulo 10 fala sobre Saul, quando Saul ele é ungido. Deixa eu ler aqui o versículo, desde o versículo 1 para nós entender. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. Beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Samuel unge Saul. O povo pede um rei. Interessante que Samuel unge Saul com um vaso, né? O rei escolhido pelos homens é ungido com um vaso. Davi, Deus manda ele ir na casa de Jessé e manda Samuel ungir Davi com um chifre. Não é isso? 1 Samuel, capítulo 16. Davi é ungido com chifre, né? Davi é escolhido de Deus, homem segundo o coração de Deus. Saul é ungido com um vaso. O vaso é frágil. O vaso cai. Um vaso ali, né, de porcelana, derrubar ele, cai e quebra. Agora tenta quebrar um chifre. É duro, né? Resistente, né? É resistente. Permanece, né? Você bate, ele permanece. Saul, ele se quebrou. Mas aqui está falando sobre a unção dele.
ausentando-se hoje de mim, acharás 2 homens, versículo 2, junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. Saul era pastor de jumento, né? Deve ser difícil, né? Pastorear jumento. Acharam-se as jumentas que foste buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outros 3 bolos, 3 pães, e outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Os homens que iriam encontrar Saul, eles tinham 3 pães. Mas no versículo 4 diz que foram entregues a Saul 2 pães. Samuel 10, 4. Os 2 pães que foram entregues a ele é as nações e Israel. Saul, ele pegou na sua mão aqueles 2 pães. Um era as nações e o outro pão era Israel. Graças a Deus que não deram o 3º pão para ele. Porque ele não honrou as nações, Israel. Foi um mau rei, foi desobediente. Ainda bem que o 3º pão não foi entregue para ele. O 3º pão foi entregue para outro Saul. Saulo, né? O 3º pão foi entregue à igreja para Paulo. Paulo que escreve as cartas para a igreja, orienta, cuida da igreja. Ainda bem que esse 3º pão não foi entregue para Saul, mas foi entregue nas mãos de Paulo. E também, irmãos, eu lembrei que agora, esses 3 pães nós vemos na Bíblia. Um é o pão de Deus, que é o maná. O segundo é o pão do Cristo, Jeová. O pão é o maná que ele dá para o seu povo, para Israel. O segundo pão, que é o pão do Cristo, é a ceia do Senhor, que ele dá para a igreja. E o 3º pão, que é o pão do Espírito Santo, é a palavra, que também é dada para a igreja. Então Israel recebeu um pão, que é o maná, e a igreja recebeu 2 pães. O corpo de Cristo, a ceia do Senhor, e a palavra. A palavra que é alimento. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. E você que nos assiste, você que nos acompanha nesta aula, que é para a edificação de vidas, alcançar
almas para Cristo. Nós meditamos na palavra e levamos a palavra até você. Então, compartilhe esse vídeo com pessoas para serem edificadas, para serem alimentadas através da palavra. Por esse canal, Missionária Andréia, onde também nós postamos a programação da NTV, Nosso Testemunho de Vida, em São José dos Campos, ao vivo pela TV Shalom, das 10 às 11 da noite. Às vezes atrasa um pouquinho porque é ao vivo, mas das 10, 10 e meia, é 1 hora de programa. Compartilha também nosso programa. Seja um colaborador, você pode estar ofertando, abençoando essa obra, né? No programa tem o QR Code, você que sentir no coração de abençoar essa obra. Todo o dinheiro é revertido para missões, para fazer a obra do Senhor. Seja um inscrito no nosso canal, compartilhe o nosso canal, assim você estará levando também a palavra de Deus. Assim você estará fazendo missões também junto com a gente. Amém? Deus abençoe a todos. Vou pedir para o Alan estar orando para nós encerrarmos. Amém. Jesus, muito obrigado por essa manhã, esse estudo. Pai, obrigado por cada palavra que você fala aqui, Pai, por estudo. O Senhor vem para nos ensinar cada dia, Pai. Nos fortalece cada dia, Pai. Abençoa o nosso missionário Hugo, nossa esposa, a missionária Andréia. Abençoa esse canal, Pai, desse programa. Em nome de Jesus, meu Pai. Faça a sua vontade também nas nossas vidas, nessa tarde de hoje, de hoje domingo. Assim nos entregamos e agradecemos desde já. Amém. 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Está encerrado, em nome de Jesus.